Nós vamos falar hoje sobre auto-perdão. Por que auto-perdão? Porque dentro de todas as técnicas que eu uso dentro do consultório, é incrível quando a pessoa entende o auto-perdão, quando ela se perdoa, como ela modifica a sua performance de vida. Mas eu confesso que a maioria das pessoas não consegue visualizar aonde verdadeiramente estão precisando perdoar. Talvez esse momento é o mais delicado que existe dentro de nós mesmos. Então, tudo começa em nós e tudo termina em nós. Então, assim, nós estamos convivendo com pessoas, com situações, com vidas. Quantas de vocês já devem ter passado em algum momento da vida por situações extremamente delicadas, aonde talvez o perdão precisasse acontecer e você não conseguiu mexer com isso, por conta da raiva, por conta da mágoa, por conta da frustração, atribuindo ao outro muitas vezes algo que já tinha nascido em você e você nem percebeu. Você sabe que muitas das coisas que acontecem na vida e vão vibrando e vão levando você por um caminho, às vezes aconteceu num momento que você era muito pequena. Algumas pessoas, inclusive, na hora que estavam na barriga da mãe. Olha, a criança, o bebê, ele é muito perceptivo a tudo que acontece, inclusive na barriga. Dessa forma, acontece lá atrás a coisa e você não se dá conta. E alguns eventos vão acontecendo na sua vida e isso acaba sendo potencializado, os eventos negativos, porque assim, existe uma coisa que é o self-talk dentro da gente. Eu vivo falando sobre isso, que é o acúmulo de informação emocional que vai entrando dentro do seu inconsciente, do seu subconsciente. E isso vai gerando uma energia de extrema potência. E, por exemplo, quando isso acontece negativamente, muitas vezes a pessoa não consegue visualizar que ela está produzindo. Ela acha que sempre é o outro que está produzindo algo dentro da sua vida e aí começa a confusão. Muitas vezes você pode ver que tem situações que você acaba considerando dentro do seu coração irreparável. As traições, os abandonos da vida, e isso tudo vai tendo uma força, mas essa força ela fica nascendo e renascendo no seu passado. Então, o nosso inconsciente, o nosso subconsciente, ele entende que você está no agora, mas ele não tem uma compreensão de que tudo que você está pensando está no passado e você está trazendo. Então, para o seu inconsciente, ele entende o quê? Que aquilo que você está vibrando, que é do seu passado, que é de algo muito lá atrás, sei lá, um abandono de uma mãe ou de uma família, um roubo, ou mesmo uma situação de agressão física. Bom, aconteceu quando você era muito pequeno, ou aconteceu quando você era no início da sua adolescência, não importa. Aquilo ali está lá atrás. Só que quando você pensa naquilo, quando você vê alguma coisa nesse sentido acontecendo de novo, pode ser com um vizinho, pode ser na televisão, pode ser num filme, não importa onde, o seu subconsciente entende que é com você. Olha só que coisa doida. Então, quando você entende que é com você, você está vivendo aquilo quando? Você está assistindo o filme no presente, mas a informação, ela é um acúmulo de informações que já veio do seu passado. Quando as coisas começam a se repetir na sua vida atual, ou porque alguém começou a se comportar exatamente, às vezes as pessoas têm problema com o pai, por exemplo. Vou dar um exemplo. Tem um problema com o pai, que o pai isso, que o pai aquilo, o pai abandonou, o pai é um grosso, o pai bate nas pessoas, batia na mãe. Bom, uma situação dessa, bem ruim. E aí você casa feliz, apaixonada, e daqui a pouco o marido tá batendo em você. E parece, inclusive, que ele está exatamente fazendo a mesma coisa que fazia o seu pai com a sua mãe.
e você não entende aquilo, porque afinal aquilo não era a sua história, é a história deles, mas o fato que está acontecendo com você também. Então, o que acontece? Quando isso começa a se repetir dentro da sua história do passado, começa a se repetir de novo, é como se aquilo que estava no passado tivesse uma força ainda maior com você. Então, muitas vezes, é um padrão que fica se repetindo, se repetindo. Isso acontece em todos os aspectos da vida. Isso eu tô falando, dei um exemplo de relacionamento, mas tem um exemplo da falência. Tem um exemplo de quando você perde algo muito importante, você não consegue mais ganhar dinheiro. Existe o problema relacionado a filhos, né? Por exemplo, você viu sua mãe perder filhos, não conseguir isso, não conseguir aquilo. Quando você fica grávida, você fica com medo de perder. Por quê? Porque a sua mãe perdeu, porque talvez a sua irmã tenha perdido e talvez você perca também. Sabe? Essas situações, elas são muito repetitivas e elas necessitam do auto-perdão. Não é aquele que você vai... Quando você olha para o outro, achando que o outro que precisa perdoar, isso é um engano. Um engano que acontece na sua vida. É um engano. Porque, na realidade, quem está sentindo a dor? É isso que você sempre tem que pensar. Sou eu que estou sentindo a dor de que o outro precisa me perdoar ou se é o outro que está sentindo a dor? Bom, se você está incomodado, na realidade, quem está sentindo a dor é quem tem que tomar a atitude de fazer algo diferente. Então, muitas vezes as pessoas não aceitam isso. Então, por isso que boa parte de vários tratamentos tem que passar pela aceitação. A aceitação de que você precisa entender o que acontece para que você possa gerar o auto-perdão. Existem 4 forças que são fundamentais para que você acione o perdão e futuramente o entendimento da gratidão. Está ligado primeiro a acreditar que você é capaz de fazer algo por você e que não é o teu passado que vai te definir. O passado, muitas vezes você tem até que ser dura em certo aspecto. Se você quer mudar a sua vida, não ficar repetindo os padrões antigos, ou do seu pai, ou dos seus avós, ou das coisas que aconteceram no seu passado, alguns momentos você tem que honrar aquele passado, sim, porque você não seria quem você é hoje se não fosse por ele, mas para você seguir, é como se você tivesse que matar ele dentro de você de um certo entendimento. De uma maneira que você entenda assim, essa parte do meu passado, ela vai realmente ficar no passado. Porque eu preciso dar um passo adiante. Para você dar esse passo adiante, o perdão, o auto-perdão de tudo que você entende, de tudo que você fala, de tudo que você pensa é necessário. Porque junto com todo um entendimento sobre as coisas, você acaba julgando e comparando você com o seu passado. Julgando o seu passado como o pior. Quantas pessoas passam por coisas muito piores do que a que você passou e já viraram a chave, já estão melhores na vida e você está preso lá porque não conseguiu fazer essa virada de chave. Então, acreditar que você é capaz de fazer algo por você é o primeiro ponto importante. Na hora que você silencia, é a hora que você consegue acionar muito a questão do perdão. Porque é como se você entrasse em conexão com você mesmo. E o silêncio pode ser através de uma oração? Pode, desde que ela não seja mecânica. Tudo que é muito mecânico, talvez vá para um lado que não seja muito, assim, assertivo. Você vai treinar até que você sinta. Mas o mais importante dentro de uma oração ou de uma meditação é que você acione o seu sentimento. A sua conexão precisa ser muito assertiva. Aí, a partir daí, você consegue entender que, puxa, legal essa coisa de perdoar. É legal porque você começa fazendo isso por você mesmo. E quando você entende você, o outro fica pouco
perto. Quer dizer, o outro que eu falo é o outro que está te trazendo transtorno na sua concepção anterior. Bom, existe algo que o perdão limpa, ele limpa uma coisa que é o campo eletromagnético. Mas para que você ache isso, você tem que aceitar a verdade dos fatos. Por exemplo, um exemplo de aceitar a verdade dos fatos. Pô, aquilo aconteceu no passado, não é você. Não é você hoje, é aquilo que aconteceu no passado. Então, muitas pessoas às vezes chegam para mim e falam, até porque eu tive transição de nome. Então, essa minha coisa de transição de nome foi algo incrível, porque eu comecei minha vida me chamando Mônica, mas na realidade minha mãe pôs um Y no meu nome. Depois, com um tempo, antes da minha adolescência, na minha puberdade lá, uma professora atentou-se que o meu nome não era Mônica, e sim Monica, por conta da entonação do Y. E eu falei, verdade. Então, fui lá perguntar para minha mãe qual era a intenção e ela viu que era Monica mesmo, então assumiu Monica como verdade absoluta. Há 15 anos atrás, eu recebi o meu nome cósmico. E aí, o meu nome cósmico era Lavigne Queen, que a princípio eu não aceitei muito. Assim, eu fiquei meio assim, sem saber se eu usava, se eu não usava, comia pelas beiradas com ele. Mas eu percebi que ele tinha um Y no mesmo nome, na mesma letra que eu tinha o Monica. Então eu entendi, nossa, talvez isso faça sentido. Até que, por vários outros motivos, encontrando o meu mais profundo segredo, eu entendi que ele precisava ser transformado. Foi quando eu troquei o nome para Lavigne Queen. Então você imagina que para você fazer isso, no meu caso, eu tive que honrar muito a história da Mônica, a história da Monica, porque todas elas me trouxeram onde eu estou hoje. Então, algumas coisas não foram boas. Então, quando não é bom, o que você pode fazer por você? E eu não estou falando do outro, você pode fazer por você. Você pode se perdoar pela má interpretação que você fez dos eventos que aconteceram na sua vida. E isso você para de culpar, sabe? Para de culpar pai, para de culpar mãe, para de culpar o vizinho, o marido, o irmão. Não importa. Quem é que está passando mal por conta disso? Não é você? Então, é você que precisa acionar a lei do perdão para você, sobre a sua interpretação das coisas que você viveu. Quando você entende isso, você melhora a performance da sua vida. Porque tudo fica mais leve. Você para de carregar, andar com uma bola de ferro no pé, você para de carregar o mundo nas costas, você para de adoecer. Porque uma das formas melhores de você mudar a performance do seu corpo físico é se perdoar. Quantas vezes eu adoeci por algum motivo e eu usava o auto-perdão assim mesmo. Falava assim pra mim, eu me perdoo por tudo que pensei, por tudo que senti, por tudo que falei e no fundo eu não concordava. Eu só estava magoada. Eu me perdoo, eu perdoo todas as minhas células, eu perdoo todo o meu passado, eu perdoo todo o meu presente, de tudo que eu interpretei que não foi muito bom para mim, mas que hoje eu entendo. Quando você começa a falar isso para suas células e começa a sentir isso como uma verdade, isso é uma congruência, tem que ter sentido para você. Porque quando você perdoa sem fazer sentido, sabe o que acontece? Exatamente nada. Então, tem pessoas que têm aquele discurso bem tranquilo, falando assim, não, eu perdoo, você é uma pessoa que perdoa tudo. Mas no fundo não perdoa nada, tá? Só mascarando a coisa. Mas você mascara a coisa pra quem? Pro outro? E se eu te falar que o outro não tá nem aí pra você? Se eu falar que o outro, ele tá também preocupado com a vida dele? E se eu falar que o outro talvez só esteja validando algo em você para que você acorde para você mesmo? Nossa, quando eu compreendi que as coisas funcionavam dessa forma, eu mudei toda a minha vida. Eu mudei o meu entendimento, eu mudei os meus amigos, eu mudei, eu fiz amizade com aqueles que eu considerava inimigos. Afinal, não existe isso.
Quando alguém vem brigar com você, muito assim, aquela coisa bem feia, para e pensa. Se você brigar com ele, o que de você, que parte de você tá brigando? Não é a sua criança ferida? Então, se você ficar no seu adulto, que é mais entendido, né, tem mais bom senso, o que vai acontecer? Você vai parar de brigar, porque você vai olhar para ele e vai entender que, puxa, talvez isso não seja meu. Ele tá falando para mim, mas coloca um espelho, como se o seu rosto fosse um espelho. É ele. Então, deixa que o que é dele seja dele e fica com o que é seu. E para de brigar. Para de se atormentar com o que talvez não tenha referência. Mas se tiver referência, é você que entra no estado de auto-perdão. E aí é a hora que você muda, porque você vai mudar uma informação no seu campo eletromagnético. E o seu campo eletromagnético, ele traz informação de todos os detalhes da sua vida. Você pode enganar quem for, menos o seu campo. É como se fosse uma parte tão integrada de você que você não consegue fazer isso. Assim que eu compreendi e trouxe, obviamente, que as minhas técnicas para transformar esse potencial de dificuldade em perdão, e obviamente que existe a força da própria gratidão, é tudo uma etapa, uma coisa vai seguindo da outra. Você não consegue ter gratidão, muitas vezes, antes de acionar o perdão, porque acontece que na hora que você sente gratidão, você já está com uma energia de paz, né? Você já consegue ressignificar mais coisas. Mas quando você está sem acionar o perdão, você pensa assim, mas como que eu vou agradecer aquele desgraçado? Como que eu vou agradecer aquele cara que me traiu? Tá doido? Nunca que eu vou fazer isso. Vou agradecer uma coisa dessa? De forma nenhuma. Então você não aciona o perdão, a gratidão, porque o perdão ainda não aconteceu. Então é importante primeiro entrar no passo do perdão, né? E isso não é o perdão ao outro, o outro é até a história mínima da coisa, porque quando você se perdoa, você quebra aquela referência, porque você vai se perdoar e obviamente que o perdão ele só tem entendimento para um cancelamento quando tem uma referência no outro, quer dizer, você está com dificuldade com o outro, mas quem é que está sentindo é você, então você perdoa você, que você corta esse laço, você cancela essa situação e na hora que você cancela, você vai ficando um pouco mais livre, seu estômago para de doer, porque quantas vezes, né, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas eu tô tendo muito refluxo, nossa, eu tô tendo muita dor no estômago, eu tenho muita dor de cabeça, o que é isso? O que você tá engolindo que volta, vai e volta o tempo todo? O que você não tá digerindo? O que seu corpo não tá aceitando? Pergunta para ele. Olha, é ótimo, ele vai te responder com uma facilidade irritante, que no dia que você começar a entender seu corpo, é igual a entender criança, né? Todas as pessoas, eu passei muito tempo, né, gente, anos, trabalhando só com criança o tempo todo. Eu ainda trabalho, mas bem menos do que eu trabalhava anteriormente. Eu vi que as crianças não eram o problema eram os adultos que estavam cuidando das crianças. Então, nesse momento, eu precisei resgatar o adulto, né? Para cuidar da criança ferida que ele tem dentro, que estava atrapalhando a criança que ele estava criando. Olha que louco isso, né? Mas é exatamente o que acontece dentro dos processos terapêuticos que são ministrados hoje por mim e pelo grupo, né? Então, é bem interessante quando você entende que esse auto-perdão é necessário, 10 cruzes em 10 cruzes. Enquanto você não aciona isso dentro de você, as coisas começam a ficar ainda muito, muito pequenas, né? Então, tá na hora de mudar tudo. Quantas histórias vocês não devem ter dentro do coração de vocês que podem ajudar pessoas a modificar o coração delas? É isso que talvez seja interessante de você começar a pensar sobre o assunto.
Muitas vezes a gente aprende tanta coisa importante, mas não se permite trocar com o outro. Qual é a história, presta atenção, que você tem dentro do seu coração que ajudaria uma pessoa que está nesse momento sofrendo, machucada, porque não está entendendo e que poderia verdadeiramente mudar o seu entendimento através do seu conteúdo? Auto-perdão é a parte que cabe a você se perdoar pela má interpretação, pela comparação e pelo julgamento. Ah, mas é o outro que teve culpa. Tudo bem, problema dele. Quando alguém mente pra você, de quem é o problema? Não é de quem mente? É de quem mente. Se alguém mata alguém, pô, o um morreu, beleza, foi ruim. Mas quem é que vai arcar as consequências daquilo? Não é a pessoa que matou? E quando você fica doente por mágoa? Porque você não entendeu nada do que eu falei, continuou magoado, continuou com raiva e acabou ficando doente. A culpa é do quê? Entendeu? Não existe na realidade uma culpa, mas o fato é que a gente se culpa o tempo inteiro pelas coisas. E é a hora, quando você começa a mexer com o auto-perdão, você para com esse troço. Acaba com esse negócio. Muitas pessoas acabam evoluindo para câncer, entra para depressão, olha para as drogas, olha para o álcool, olha para as medicações abusivas, usa medicação o tempo todo. Às vezes começa com analgésico. É lógico, você às vezes fica com tanta raiva, com tanto problema, que você tem que anestesiar a sua cabeça, anestesiar seu coração. Mas até onde que o negócio fica? Até onde que as coisas vão dessa forma? Não dá, não é? Então, é o momento que você tem que fazer uma mudança de percepção, vamos dizer. E aí é a hora que você muda tudo. Na hora que você se perdoa. Quantas pessoas já morreram porque não perdoaram? Quantas pessoas já se mataram por isso? Quantas pessoas você já viu que os filhos começaram a adoecer descaradamente para te avisar que está na hora de você parar com esse mau hábito de achar que o outro é sempre ruim? Afinal de contas, é você que tem que tomar uma atitude sobre a sua vida. Se o outro fez uma desgraça na vida dos outros e você vai ficar desconjurando o cara pelo resto da vida, como? Sabe o que é legal? Tem um filme que mexe muito com essa coisa do perdão, que é A Cabana. Mostra uma situação muito difícil, mas mostra também como você atinge o auto-perdão através do entendimento de não julgar e de não comparar. Na hora que você compreende que é tudo uma falta de percepção, você entende que você pode ir realmente para o próximo passo. Auto-perdão é tudo que realmente a gente precisa alimentar todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Até você entender. Até você entender primeiro aqui, depois no seu coração e depois isso começar a ter congruência, coerência. O que você pensa, o que você sente, o que você faz tem que fazer sentido. Se não fizer sentido para você, só fizer sentido para quem está falando, se isso não tocou, você vai ter que achar esse caminho. Muitas vezes você precisa do mentor para isso. Por isso a importância de uma terapia, de um treinamento. Isso faz muito sentido quando você vai olhar para você e ver, puxa, dava para ser diferente. Nossa, eu tô batendo na mesma tecla o tempo todo. Por que eu não consigo mudar de som musical? Sabe como você ficar tocando no piano a mesma tecla o tempo inteiro? Isso cansa. Cansa o ouvido, cansa o dedo, cansa tudo. É a hora que você tem que transferir e mudar tudo isso. Ó, tá bom? Se alguém tem um assunto que queira colocar como sugestão, coloca nos comentários que eu vou dar uma olhada ou manda pro privado, que aí aí fica mais fácil, eu olho e medito sobre isso e vamos ver o que sai. Grande beijo para vocês, que vocês tenham um excelente dia, no final de dia, uma excelente noite. Grande beijo para vocês. Tchau!